Você já teve aquela sensação estranha de que algo está acontecendo, mas não sabe exatamente o que? Era uma noite comum quando meu celular vibrou. Uma mensagem que mudou tudo. Não era só uma frase qualquer. Era um golpe direto no meu peito. Minha esposa, a pessoa com quem dividi muitos anos da minha vida, confessou, dormiu com um ex. Um silêncio pesado invadiu o quarto. A respiração ficou difícil, e minhas mãos tremeram involuntariamente. A porta bateu forte, parecia que o mundo estava desabando. Mas não era só isso. No meio dessa tempestade, havia uma dívida de 2 milhões. 2 milhões que ela me devia. E naquele instante, todo o medo, toda a raiva, tudo se misturou em uma única pergunta. Como eu iria lidar com isso? Eu não queria um show de acusações ou gritos desesperados. Eu só queria entender. E cobrar o que era meu. Você já passou por algo parecido? Já sentiu seu coração apertado pela traição e pela dúvida? Se sim, saiba que essa história é para você. E se não, prepare-se para mergulhar em um universo cheio de surpresas, emoções e uma reviravolta que vai deixar você sem fôlego. Essa não é apenas uma história de traição. É sobre confiança quebrada, promessas desfeitas e decisões que mudam vidas para sempre. O certo é que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre aparece. E quando isso acontece, nada volta a ser como antes. Agora, imagine como é estar no meio dessa confusão, tentando segurar as pontas enquanto tudo parece desmoronar ao seu redor. O silêncio do celular começou a me intrigar. Ela estava distante, evitando falar. As desculpas ficavam cada vez mais difíceis de engolir. E o pior, algo me dizia que havia mais por trás daquelas palavras vagas. Cada mensagem apagada era um mistério. Olhares que evitavam os meus. E a sensação constante de que eu estava perdendo algo que não deveria ser perdido. Mas por quê? Por que ela esconderia isso de mim? Foi aí que começaram os sussurros. Os comentários de amigos, colegas, até conhecidos distantes que pareciam saber demais. Será que essas pessoas estavam certas? Ou estavam apenas criando uma história baseada em suposições? Eu tentei acreditar. Tentei pensar que tudo não passava de um mal-entendido, de uma paranoia minha alimentada pelo medo. Mas a realidade me pegou de surpresa, mostrando que as aparências enganam. Chegou um momento em que as perguntas se tornaram inevitáveis. Eu precisava saber a verdade. E para isso, precisei enfrentar a verdade dela. Mas antes, cada pequeno detalhe era examinado minuciosamente. O silêncio no telefone se tornou estrondoso dentro da minha cabeça. Cada explicação não respondida, um combustível para o fogo da dúvida. Fui testando a confiança, tentando encontrar razões para acreditar, mas a cada passo, a suspeita crescia como uma sombra que não desaparece. E no meio dessa tempestade emocional, tive que lidar com a minha própria vulnerabilidade. Queria acreditar que o amor poderia superar tudo, que ainda havia esperança para nós. Mas a vida tinha outros planos. E foi então que a verdade veio à tona, inesperada e dolorosa. Mensagens descobertas em um momento de distração, encontros revelados como segredos bem guardados, confissões que mexeram com meu mundo. A dor da traição não veio sozinha. Veio acompanhada de uma dívida de milhões, um peso que eu não esperava carregar. E agora, o que fazer? Como seguir em frente quando a base de tudo que você acreditava se desfaz? Essa é a história que vou contar para você, cheia de emoções verdadeiras, conflitos humanos e uma reviravolta que vai te prender do começo ao fim. Se você já sentiu isso, deixe seu comentário. Se nunca passou por algo assim, fique atento. Essa história pode mudar sua forma de ver a vida, o amor e a confiança. Vamos juntos descobrir o que acontece quando a verdade aparece, e como essa verdade altera tudo. Aquela noite ficou marcada para sempre na minha memória. Não era só o peso do que ela me contou, mas o que veio depois. Os sinais começaram a aparecer antes, mas eu escolhi ignorar. Sabe como é quando algo dentro da gente diz que algo está errado, mas a cabeça teima em não aceitar? O começo foi simples. Pequenos detalhes que poderiam passar batido, não fossem eles um alerta vermelho piscando na minha mente. Mensagens apagadas, telefonemas rápidos atendidos com pressa, o cheiro de perfume estranho que eu não reconhecia mais. Cada peça desse quebra-cabeça parecia desconectada, até que comecei a juntar os fatos. Lembra daquele frio na barriga quando você percebe que alguma coisa não bate? Eu senti isso. Ela começou a se afastar, não só de mim, mas do que a gente era. Evitava olhar nos meus olhos, e quando eu perguntava, ela dava respostas vagas como quem tenta esconder um segredo pesado demais. Será que ela achava que eu não notaria? Será que achava que podia continuar vivendo duas vidas?
Essas perguntas martelavam minha cabeça a noite inteira. Cada momento junto era um teste silencioso, uma guerra invisível entre a esperança de um futuro e o medo do que a verdade traria. Foi aí que comecei a ouvir pessoas falando. Amigos começaram a perceber algo estranho. Você já notou como ela anda distante? Ouvi ela conversando com aquele cara outro dia. Eram olhares, sussurros, rumores que se infiltravam na minha vida. Eu queria acreditar que eram só falsos alertas, difamações sem sentido, mas a dúvida já havia se enraizado. A confiança que eu tinha nela parecia um vidro rachado. Podia tentar consertar, mas a menor pressão poderia quebrar tudo de vez. E essa sensação de insegurança me consumia. Eu precisava decidir. Seguiam juntos apesar dos sinais, ou eu enfrentaria o que estivesse vindo. As primeiras discussões foram um desastre. Perguntas sem respostas, acusações veladas, silêncio constrangedor. Cada palavra deixava feridas, cada olhar era uma faca afiada. Ela tentava se defender, mas eu sabia que havia algo mais por trás das palavras. Alguma coisa que ela não me contava. No fundo, eu queria acreditar nela. Queria ter fé no amor que juramos construir juntos, nas promessas feitas quando estávamos inseparáveis. Mas a vulnerabilidade era grande, e essa ferida aberta só crescia. E então, veio a revelação. Eu a peguei com as mensagens no celular dela. Mensagens que não eram para mim. Palavras doces e comprometedoras trocadas com ex-palavras que revelavam encontros secretos, desculpas inventadas, mentiras contadas com um sorriso falsificado. O choque foi paralisante. Eu não precisava mais duvidar. A traição estava ali, clara, como um grito silencioso. E junto com isso, veio a dívida. Os 2 milhões que ela me devia, segredo que ela tentou esconder a todo custo. Uma situação que complicava ainda mais nossa já frágil relação. Eu não queria que isso acontecesse. Não queria ser o cara que só cobra dinheiro enquanto o coração se despedaça. Mas tinha que ser feito. Eu precisava proteger o que restava de mim. E para isso, exigia respostas e justiça. No meio dessa tempestade, a pergunta que não sai da cabeça. E agora? O que fazer quando tudo que você acreditava se desfaz em um segundo? Vou te contar como foi essa jornada, essa luta para entender, perdoar, ou até mesmo decidir seguir caminhos separados. O que vai acontecer vai te surpreender. Essa é uma história de dor, mas também de aprendizado. De como a verdade, por mais dura que seja, pode ser o caminho para a liberdade. Fica comigo. Se essa história está mexendo com você, deixe um comentário, compartilha com quem precisa ouvir, porque ninguém merece passar por isso sozinho. Então, vamos continuar. O que aconteceu depois daquele dia mudou tudo. As decisões que tomei, as emoções que vivi, tudo está aqui para você. Não perca o próximo capítulo dessa história que é muito mais que um simples caso de traição. É sobre vida, escolhas e consequências. A dúvida corria solta na minha cabeça. Cada momento junto parecia uma peça de teatro onde eu era o único sem script. As desculpas já não bastavam, eu precisava de fatos. Então, comecei a observar melhor os detalhes, os pequenos gestos que antes pareciam insignificantes. O olhar que desviava rápido, o silêncio nas respostas, o telefone que ficava do outro lado da sala. Eu me sentia como se estivesse vivendo um filme de suspense, onde cada pista me levava para um cenário mais sombrio. Passava horas revendo conversas, tentando achar alguma razão, algum erro meu que pudesse justificar tudo aquilo. A falta de respostas me deixava mais perdido e frustrado. As noites viravam dias sem sono, e a tensão aumentava. A cada vez que tentava conversar, a defensiva dela aumentava e o clima esquentava. Algumas vezes, a discussão parecia um campo minado onde eu pisava sem querer, e cada palavra podia explodir em mágoas. Mesmo assim, eu tentava lembrar dos momentos bons, as promessas feitas, as juras de amor e respeito. Queria encontrar algum ponto de equilíbrio, algum caminho para salvar o que restava. Mas as dúvidas e as mentiras cresciam como uma névoa que não deixava enxergar o caminho. Num desses momentos, recebi uma ligação que mudaria tudo. Uma amiga me falou que havia visto ela com outra pessoa, num lugar onde disse que estaria trabalhando. A notícia me golpeou profundamente, mas também me trouxe um passo mais perto da verdade. Foi aí que decidi, precisava confrontar. Não podia mais viver na dúvida, na ilusão. Precisava saber, de verdade, o que estava acontecendo. Com o coração apertado, marquei um encontro para ter aquela conversa tão difícil. O que veio depois foi maior do que eu imaginava. Palavras duras, olhares afiados, silêncio cortante. Ela confirmou tudo, a traição, o segredo da dívida, os erros que haviam nos afastado.
Foi um momento de choque, onde o mundo parecia cair aos pedaços. Mas junto com o choque, veio a oportunidade de recomeço. Uma chance de decidir se aquilo tudo valia a pena, se havia perdão ou era hora de partir. Eu senti todas as emoções possíveis, raiva, tristeza, confusão, mas também uma insistente esperança. A esperança de que, apesar de tudo, ainda poderia haver luz no fim do túnel. Por mais difícil que fosse, aquele encontro trouxe clareza. Eu sabia que as decisões tomadas dali em diante mudariam para sempre o curso da minha vida. E assim, comecei a planejar o próximo passo. Como cobrar os 2 milhões, como lidar com a traição, como reconstruir minha autoestima. Se você está passando por algo assim, saiba que não está sozinho. Essas histórias são mais comuns do que parecem, e a dor, apesar de profunda, pode se transformar em aprendizado. Eu decidi compartilhar essa experiência para ajudar quem está na mesma situação. Para mostrar que, mesmo na escuridão, é possível encontrar um caminho. Se essa parte da história mexeu com você, deixe seu comentário. Compartilhe com quem precisa ouvir essas palavras. E vamos juntos nessa jornada de superação e verdade. No próximo bloco, vou contar como encarei essa dívida, como negociei e como a questão da traição impactou tudo ao meu redor. Fique comigo, porque essa é uma história que ainda reserva muitas surpresas e emoções. A cobrança da dívida de 2 milhões, naquela situação tão delicada, parecia um desafio quase impossível. Eu não podia ignorar, mas também não queria transformar a situação em um campo de batalha onde só haveria perdas. No Brasil, quem já passou por algo assim sabe, cobrar um ex, ainda mais algo tão pesado, tem suas regras e complicações. O regime de bens que tínhamos escolhido no casamento fazia toda a diferença. No nosso caso, a comunhão parcial de bens, que é o mais comum, significa que as dívidas feitas durante o casamento geralmente são responsabilidade dos dois. Mas, se a dívida tinha sido contraída só por ela e para algo que não beneficiou a família, eu precisava provar isso para não ser obrigado a responder por tudo. Não era só questão de dinheiro, era de justiça, de entender o que era meu direito cobrar e o que não era justo exigir. Aí veio a necessidade de reunir documentos, conversas, provas e até buscar ajuda de especialistas para tentar resolver isso da melhor forma. Nos consultamos com um advogado, porque não dava para entrar nessa sozinho. Ele explicou que, se não houvesse acordo, o caminho seria via judicial, mas que isso poderia arrastar a relação para um desgaste ainda maior. Antes de qualquer passo, tentamos negociar, abrir diálogo para acertar valores, prazos, condições que não destruíssem o que restava do nosso respeito. Não é fácil pedir dinheiro para quem partilhou sua vida, mas às vezes a necessidade fala mais alto. Mesmo com tudo isso, a traição pesava. O que materialmente eu cobrava ia muito além do valor em reais. Eu precisava me recuperar emocionalmente, evoluir além do que aconteceu, sem viver preso à dor ou ódio. Essa dívida era como um símbolo do caos que virou minha vida, um lembrete constante de que as decisões dela mexeram em tudo, e que agora eu tinha que lidar com as consequências. Mas no meio de tudo isso, também aprendi algo fundamental: conversar, tentar entender, não deixar que o rancor tome conta. O dinheiro é importante, mas a vida segue, e às vezes perdoar é o que salva. No fim, a cobrança foi só um capítulo de uma história maior, que fala sobre confiança, limites e escolha. E essa é só uma parte da história que vou contar para você. Se está acompanhando até aqui, já sabe que a jornada tem altos e baixos, e que a verdade não poupa ninguém. No próximo bloco, vou revelar o clímax dessa história, a grande virada que ninguém esperava e que mudou tudo de novo. Fique comigo, porque essa história está longe de acabar. Foi um momento de solidão e dor profundas. O choque da traição vinha junto com o peso da responsabilidade. Enfrentar um ex-cônjuge, cobrar uma dívida milionária e ainda tentar manter a dignidade, parecia missão impossível. Mas aquele silêncio não podia durar para sempre. Comecei a enxergar que o conflito que eu vivia não era só meu, mas de muitos que se encontram em situações parecidas. Era um convite para repensar a vida, as escolhas, o que realmente importa. A dor foi se transformando em força. Decidi que essa história não terminaria em derrota, que eu iria usar essa experiência para crescer, para aprender a confiar novamente, para reconstruir a minha história. No meio de tudo, descobri o verdadeiro valor da confiança, que não se constrói do dia para a noite, nem se apaga facilmente, mas que deve ser conquistada com transparência e respeito. E você, já viveu algo que abalou suas crenças, que fez você duvidar de tudo? Saiba que não está sozinho. Essa história não é só minha, é de quem já amou, sofreu e teve que recomeçar. A verdade veio com um preço alto,
mas também com lições impagáveis. E quando a verdade aparece, nada permanece igual. Nem você. Agora, o futuro segue aberto. Perdi muito? Sim. Ganhei o que realmente importa? Não sei ainda, mas essa é a parte mais importante da jornada, descobrir que a vida é feita de escolhas e recomeços. Obrigado por estar aqui até agora. Se essa história te tocou, compartilhe, comente, ajude a espalhar a mensagem. Porque todos merecem uma chance de recomeçar, mesmo depois da tempestade.